Olá, meu bem, eu sou Rosa, sou instrutora de saberes ancestrais e energéticos para mulheres e seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa alunação de aquecimento para o nosso evento da Semana do Sagrado Feminino, que acontecerá nos dias 28 e 30 de agosto e também no dia 1º de setembro, de forma online, de forma gratuita, acessível a todas as mulheres que querem beber dessa fonte aqui pelo Instituto Arco 180. E o link para você participar do nosso evento e se inscrever nele está na descrição desse nosso vídeo e também na bio de todas as nossas redes sociais. Seja muito bem-vinda. E hoje estamos aqui para a gente poder falar a respeito, com base nos saberes do sagrado feminino pela ginecologia natural, como que a mulher pode perceber se os arquétipos femininos primordiais estão em desarmonia segundo o ciclo lunar dela. Sobre como a gente pode usufruir de todo esse poder ancestral do nosso ciclo menstrual a favor do nosso processo de autoconhecimento, do nosso processo do estudar de si. Como é que esses arquétipos podem auxiliar em todo esse resgate da gente se conhecer também? Fazer desse nosso ciclo o nosso oráculo, do nosso despertar. Eu sei que você pode ter visto em algum vídeo meu falando de arquétipos já. Inclusive, tem até um vídeo falando dos arquétipos femininos primordiais, segundo a ginecologia natural, onde eu falo como é que eles se relacionam exatamente com o nosso movimento do nosso corpo físico enquanto mulheres, ao longo da nossa alunação. E o que eu quero nesse vídeo hoje, especificamente falando dos arquétipos, é exatamente trazer novamente esse tema dos arquétipos femininos primordiais, para que a gente possa agora mergulhar neles de uma forma mais profunda. Vamos dizer assim, dando mais um passo a respeito desse tema, como que a gente pode entender de forma mais integral e não ficar apenas no conhecimento de que no período, por exemplo, da lunação, que é a sua fase da sua lua nova, você está acessando o portal da morte e também do renascimento. Que, por exemplo, no seu período pós-menstrual, que é a sua lua crescente, você está ali acessando o arquétipo da menina. Você está vibrando esse arquétipo. Nesse vídeo, a gente vai além disso. Eu vou sim falar dessas fases da lua, vou sim falar dos arquétipos, de como que funciona assim, o start, né? Para poder vincular o arquétipo ao nosso processo da nossa lunação, dos nossos sentimentos, que essa magia dessas luas, dessas fases da lua, juntamente com os arquétipos, elas despertam em nosso útero. Falar a respeito de qual é a raiz que tem cada um deles, mas no vídeo de hoje é no sentido de trazer uma orientação a respeito da percepção de como que é uma desarmonia na relação da mulher olhando para o seu ciclo menstrual para esses 4 arquétipos. Porque é transformador e, sobretudo, libertador a mulher saber e buscar essa orientação de como que seu útero criativo é, inclusive, capaz de co-criar um lado sombra, uma desarmonia, que é exatamente quando a mulher ela está com a sua bússola, ou seja, o seu caldeirão, o seu útero, negando essa fluidez dessa energia feminina na vida, olhando por esse lado energético, olhando por esse saber ancestral. Então, se há uma negação de alguma forma, vai manifestar, esse útero criativo vai manifestar uma desarmonia. Como que é isso? Como funciona isso? Como é que eu posso perceber, então? Então, a proposta do vídeo de hoje é exatamente a gente ter uma conversa, e nessa conversa ela sirva também para lhe estimular, lhe inspirar a você buscar os arquétipos primordiais, para que você se inspire e faça uso deles também no seu processo de estudo. Para que os arquétipos olhe para eles, né, de uma forma unificada e não fragmentada, como foi ensinado por muito tempo, para que as mulheres olhassem para um arquétipo, escolhessem um arquétipo para poder fazer o seu processo de estudo. Aqui a gente está olhando para todo, resgatando todos esses arquétipos e entender como é que eles trabalham, como é que eles funcionam na nossa natureza, como é que eles influenciam, inclusive, no nosso dia a dia. Resgatar essa relação entre eles faz parte exatamente desse resgate da energia feminina, que um dia foi fragmentada. A energia feminina da deusa mãe, que é única,
porém ela é multiplicadora, ela é dinâmica. E por isso que ela se apresenta com várias facetas. Para que você também tenha mais clareza, inclusive na hora do estudar de si, usando essa força tão poderosa desses nossos arquétipos femininos e que circula conscientemente ou não, queira você ou não, essa energia desse arquétipo, ele circula no seu ventre todo o santo ciclo. Ou seja, estudaremos exatamente da nossa natureza, reconhecendo o que pode fragmentar a essência da força desses arquétipos. No sentido algo interno, é a relação da mulher, é o olhar da mulher para aquele arquétipo do seu inconsciente, que é a linguagem do inconsciente, que fragmenta a manifestação desse arquétipo. Antes de tudo, antes da gente falar especificamente de cada arquétipo, no contexto da desarmonia, que a mulher pode encontrar, essa desarmonia pode ser encontrada na realidade da mulher, é essencial exatamente a gente ter claro que estudamos os arquétipos femininos no sagrado feminino, ancorados em nosso ciclo lunar. É uma chave para a gente poder justamente ter facilidade para interpretar a nossa bússola feminina. Ou seja, interpretar o nosso caldeirão, o nosso útero. Ele está ali exatamente mapeando a nosso respeito e magicamente, entre aspas, ele também é, entre aspas, no sentido assim, que é uma linguagem que a gente tem juntamente com o nosso útero para que ele possa revelar o que está oculto na nossa natureza, que a gente, nessa vibração mais material, a gente não consegue perceber. E isso é possível porque nós temos no nosso inconsciente diretamente ligado e enraizado com os símbolos. E aprender essa linguagem desses arquétipos, essa expressão do nosso inconsciente, desperta exatamente em nós a capacidade de crescimento, de desenvolvimento. Óbvio que a gente não está aqui numa esfera no preto no branco, porque cada filha da deusa ela é única. E que aprender esse saber e a gente usar esse saber para a gente estudar da gente requer um princípio de que nós somos como um exemplo assim, como uma cebola. A gente é feita de camadas em camadas. E que, por exemplo, assim, olhar para uma ferida da falta de amor próprio, que pode ser apresentado e a mulher vai ali em busca de curar essa ferida. Não quer dizer que em algum ciclo posterior não será necessário novamente a mulher olhar para o amor próprio. Tipo assim, a bússola apresentou a carência do amor próprio, olhei, fiz todo o processo que senti de fazer, curei isso daí. Mas lá na frente pode se apresentar numa nova espiral essa mesma necessidade. E isso acontece exatamente porque nós crescemos gradativamente. A gente vem se graduando nessa sabedoria feminina. Por isso que uma mulher, ao passar pelo portal da maternidade, ela pode sentir necessidade, por exemplo, de reaprender a respeito do amor próprio. Por isso que para hoje, que vamos falar a respeito desses nossos arquétipos primordiais, é fundamental a gente aprender que esses arquétipos femininos e as fases da lua é o que nos faz perceber a respeito de como que nós nos sentimos nesse caminho, nesse olhar para o nosso sagrado feminino, essa sacralidade do nosso feminino, entendendo que nós somos exatamente a filha da deusa, nós somos as filhas da deusa e pertencemos e estamos conectadas diretamente com essa magia da deusa lua. Toda essa arquitetura da natureza para poder criar e multiplicar, a gente está diretamente, intimamente ligada. Essa visão de que nós somos regidas, guiadas pela deusa lua, tem que estar bem claro, tem que estar, vamos dizer assim, você tem que estar fazendo sentido para você sentir essa ressonância dentro de você dessa energia. Exatamente para que esse saber, ele seja algo conectado com a sua consciência lunar, com a consciência de cada um aqui. Não é um aprendizado racional. É ver a possibilidade, por exemplo, de perguntar a qualquer momento do ciclo: o que mais é possível eu ver no meu ciclo que eu ainda não percebi? Ter essa relação
com a lua, com essa deusa, para poder prestar atenção nos sinais. Então, trabalhar essa nossa consciência lunar para além dessa condição racional de eu saber o que cada lua representa a cada arquétipo. Por isso que um dos princípios básicos da ginecologia natural é trabalharmos o sagrado feminino. Tem como um princípio da gente estudar onde tudo tem que fazer sentido. É um estudo para despertar a nossa consciência. E não algo como uma receita, uma padronização. Nós não somos padronizadas. Nós temos os arquétipos, nós vibramos, mas cada uma tem uma relação muito única. Veja essa nossa ligação com a natureza, com essa força norteadora para o nosso próprio desenvolvimento enquanto mulher, enquanto ser humano. Nós somos livres para a gente poder escolher o que a gente quer e como que a gente vai fazer a nossa vida, como que a gente vai fazer a nossa história. Isso, certamente, essas escolhas, tudo isso vai impactar na nossa relação com o nosso ventre. Isso desde o bem-estar ginecológico até uma condição energética do meu dia a dia, como que eu me relaciono com essa vibração, com as minhas escolhas, para poder construir esse bem-estar no meu ventre e na minha vida. Mas sempre que uma mulher desejar despertar para essa espiritualidade, a porta mais acessível a ela é exatamente ela prestar atenção na relação do seu ventre com essa magia lunar, com essa deusa que está regendo a sua natureza. E essa regência é exatamente para dar o norte, para orientar como a gente faz para o nosso despertar, para o nosso desenvolvimento. Olhar para essas fases da lua, para os arquétipos, tudo isso envolve o nosso contexto. Então, para a gente poder mergulhar na magia dos arquétipos femininos pela ginecologia natural, com o sagrado feminino, é preciso olhar para todo esse contexto e estudar exatamente esse ponto do elo fraco, estudar a desarmonia que pode ser vivida. Por exemplo, o período da lunação, vamos começar por ele. Ser o arquétipo da morte e do renascimento, é preciso a gente entender que, para além da relação do arquétipo da morte e do renascimento com a nossa energia sutil e conjuntamente com a nossa energia física, como que a gente estuda, como a gente estudou, na verdade, né, na aula do arquétipo primordial, é preciso, para a gente aprofundar nesse entendimento do porquê que acontece isso, para além dessa relação corpo físico e a energia, é preciso também a gente compreender o outro lado da moeda. Ou seja, como que é uma desarmonia nessa relação diante de uma fragmentação dessa energia arquetípica e física que nós temos, vibrando no nosso útero. Da mesma forma, com o período da menina, também do arquétipo da mãe, também com o arquétipo da anciã, a gente olhar para isso e entender como é que pode acontecer uma desarmonia, traz para a gente mais segurança de lidar com todo esse contexto. Em síntese, a magia desses arquétipos ela é tão poderosa, não só para fortalecer a mulher e impulsionar, mas também para revelar aquilo que a gente está carregando e que está em desarmonia com essa vibração da totalidade. Energeticamente, nós temos uma totalidade, nós temos essa vibração com a deusa, mas tem algo ali que está precisando ser harmonizado. Ao olharmos a dinâmica desse processo de renascer, viver e passar pelo portal da morte e renascimento, pelo ciclo feminino, usando a nossa lunação, ou seja, o nosso período de sangramento, nós temos, como eu falei, o arquétipo da morte e do renascimento. E que ele, fisicamente, representa o quê? A limpeza do nosso corpo denso, ou seja, do nosso corpo físico em si, e também do nosso corpo sutil, é onde energeticamente a gente está ali acessando o nosso profundo feminino. O direcionar a atenção, a energia e as nossas práticas, quando a gente está nesse período, voltado exatamente para a gente consagrar a liberação desse fluido de vida e também passar pelo processo de liberar sem apego. Esse fluxo natural traz para a gente uma boa alunação, uma alunação prazerosa, onde a gente está ali liberando esse fluido de vida. E como eu gosto de dizer assim, para a gente poder lunar em paz. Isso a gente precisa resgatar. E aí você pode até me perguntar agora, entendi, Rosa, agora o que é manifestar o lado sombra de todo esse processo
tendo esse portal de morte e renascimento, tudo isso que você falou. Como é que eu percebo a desarmonia com esse arquétipo? Qual é a desarmonia que é possível a mulher co-criar junto com o útero dela, com o ventre dela, quando há uma negação ou uma fragmentação desse fluxo natural da mulher se permitir e concordar com esse acesso ao portal da morte e do renascimento, consagrando e respeitando, honrando esse fluido de vida. Uma desarmonia com a alunação, fisicamente falando, representa abrir a porta-mestre para desregular a energia feminina. A criação, por exemplo, da mulher ter no seu fluido de vida a presença de coágulo, a borra no início do ciclo, tudo isso são sinais físicos que a mulher o útero está falando para a mulher ali, repense a respeito de como você deixa fluir a sua energia. O desconforto físico é exatamente um sinal de uma desarmonia a algum nível de apego a algo. Representa essa dificuldade, essa aceitação ao novo, ao mudar. Exatamente pelo medo do novo. Há uma desconexão também com o processo da intuição, onde muitos questionamentos que a mulher pode fazer quando ela está alunando, mas a mulher ela sente uma dificuldade em compreender a si e compreender também a respeito das situações que ela está vivendo, como se naquele processo ela vivesse inconscientemente com a presença de um véu, onde impede para ela exatamente uma clareza emocional, uma clareza mental. Essa energia do recolhimento, para o fortalecimento da energia feminina, quando está em desarmonia, ela torna-se exatamente uma energia de desânimo, porque não vê sentido. É um sentimento como uma falta de esperança, como algo que falta uma inteligência emocional, inclusive para lidar com os dias que vai passando ao longo da alunação. E com isso, naturalmente, o que é que aflora? Uma sensibilidade emocional, aflora choro, aflora raiva. E são dias com um sentimento como, por exemplo, assim, energeticamente, fisicamente, uma baixa de energia vital. Uma apatia por não haver liga, não haver interesse por parte daquela mulher, de forma consciente, em se energizar com esse portal da morte e do renascimento. Veja como é algo que a gente precisa ver como que a gente lida com essa fase. Na segunda fase, que é o arquétipo da menina, e nele a gente encontra exatamente o aumento do estrogênio de forma gradativa e também regida pela magia lunar, nós temos o arquétipo da menina representando ali fisicamente o fortalecimento da força física, o fortalecimento emocional, o fortalecimento mental para poder lidar com a vida. Então, tudo isso com relação à presença do estrogênio e esse pico, né, que vai chegar, que vai crescendo energeticamente, aflora na mulher um lado lúdico da vida. A alegria, a leveza, a criatividade. Muitas ações, ela começa a colocar muitas ações em prática em busca de realizar seus sonhos. Entretanto, isso quando está harmônico. Agora, quando há uma desarmonia nesse processo, desse arquétipo da mulher com ele, a mulher se encontra exatamente na possibilidade de acontecer duas desarmonias, dois caminhos para ela encontrar uma desarmonia. A primeira possibilidade é dela querer acelerar inconscientemente, o que eu vou falar aqui, tá? Inconscientemente ela está ali querendo acelerar o seu crescimento, sem respeitar o seu ritmo, gerando pico de ansiedade no momento da menina, uma tensão muscular, dor de cabeça. Com isso, energeticamente, há um esforço mental e emocional, vamos dizer assim, fora da curva, fora da necessidade, padrão, ideal para aquela mulher. Mas tudo isso é uma condição de criar um escudo para dar suporte, para que ela criou justamente para poder dar uma sensação de maior produtividade, de realização. Agora, quando ela faz isso, tem um custo elevado para a natureza dela. Tanto que, se ela levar a vida assim, vai chegar uma hora que a mulher pode desenvolver uma desarmonia chamada hipermenorreia, que é o excesso de fluxo quando ela está lunando.
A segunda possibilidade de uma desarmonia pelo arquétipo da menina é exatamente um caminho oposto. Ao invés de ela querer acelerar o crescimento dela, ela se sente emocionalmente e mentalmente impotente de fazer esse crescimento. Ela se sente sem uma fertilidade aflorada. Eu não digo aqui a fertilidade no sentido de gerar filhos, tá? Porque aqui ainda não está no pico do nosso ciclo. Mas uma infertilidade no sentido de ser criativa, do crescimento em si, de fazer a vida. Pode ela, no sentido dela ficar brincando que ela está crescendo. Ela acha que está crescendo, mas ela está levando a vida muito na brincadeira. Buscando essa conexão com esse lado lúdico da vida, mas sem abraçar as responsabilidades de uma mulher adulta que está sim crescendo pela regência da lua. Como se ela desejasse que alguém olhasse e fizesse por ela. Por mais que ela trabalhe, por mais que ela tenha vida, por mais que aconteça tudo isso, ela vai apresentar um sinal de desaprovação por si, falta de amor próprio, não ter prazer em quem ela é. Em casos de raízes mais profundas dessa fragmentação desse arquétipo por essa via, ela pode apresentar o sinal físico da amenorreia, que é o oposto, é exatamente a ausência da lunação. Ela vai negando aquele crescimento. Ambas as possibilidades que a mulher possa desarmonizar esse arquétipo é uma condição de uma sobrevivência de uma menina ferida. Uma, ela está querendo fazer por si, e a outra é uma posição de vítima, entende? Então, ambas é a menina ali falando que tem alguma ferida para ser trabalhada. Na terceira fase, que é o arquétipo da mãe, a gente chega exatamente no auge do estrogênio. É o amadurecimento do óvulo, pronto para poder criar vida juntamente com a magia da lua. É o arquétipo do magnetismo, do amor, do servir, do equilíbrio, da expressão feminina no mundo, para ter magia de criar em seu ventre. É também um arquétipo para a gente sentir e vibrar esse carinho feminino, ter diálogo que é para frente, prospera a vida, acolhimento, sentir prazer. Sim, prazer. Também tem prazer nesse arquétipo que, infelizmente, muitas mulheres perderam o encanto por esse arquétipo da mãe e muitas sentem esse arquétipo de uma forma pesada em função de uma mentalidade que, por diversos interesses, retirou o lado prazeroso desse arquétipo, deixando impregnado nele e ensinando para as mulheres que cabe à mãe apenas o papel de perpetuar a humanidade como um dos sacrifícios a ser vivido pela mulher. E que é positivo viver isso. E é sim positivo viver isso. Está na regência da mulher ser a guardiã dessa perpetuação da humanidade. Entretanto, os saberes ancestrais, eles nos ensinam a gente a curar o feminino e a fortalecer esse aspecto do arquétipo da mãe, resgatando o prazer de ser mulher, ressignificando essa mentalidade feminina a respeito desse arquétipo. Se a gente prestar atenção, o próprio filho, biologicamente falando, estou falando do filho mesmo, que é o fruto ali de um amor, de um relacionamento, a presença, ele nasce, ele vem, ele se manifesta mediante a presença do prazer para a mulher. Mas a libido feminina foi por muito tempo, posso até dizer por milênios, sendo visto e ensinado como algo negativo, algo que a mulher deve ter uma negação, em especial as mães. Criando, quando a gente olha no cenário na humanidade, criando inúmeras mulheres, gerando culpas e feridas emocionais em seu ventre e co-criando uma realidade de carência de amor próprio. Uma negação daquela mãe no sentido do merecimento de sentir prazer. Por quê? Porque agora ela é mãe. Ela não está para olhar para si mais, é mais para os outros. Por isso que eu recomendo muito a todas as mulheres que me acompanham e que querem ativar o seu DNA de buscadora de si, exatamente a resgatar a energia do seu feminino, olhando e examinando bem direitinho como é que elas compreendem cada arquétipo desse feminino. A perspectiva que cada uma tem do entendimento do arquétipo
E o significado que cada um deles tem reflete diretamente na relação que aquela mulher vai ter com eles. No período menstrual, na realização da vida também, não só no período menstrual, mas na realização da vida, essa relação, desse entendimento, desse significado, diz muita coisa para a mulher. E é diante de toda essa carga arquetípica que há uma desarmonia no contexto com esse arquétipo da mãe, que novamente a mulher pode ter duas vias de possibilidades para desarmonizar a relação dela com o arquétipo da mãe. A primeira é o servir ao extremo, ao outro, no sentido de dar, mas sem equilibrar a balança. E a mulher se envolve tanto com a energia do servir, colocando isso como um altruísmo extremamente válido, que muitas das vezes a mulher esquece de dar para si. Ela sente, na verdade, dificuldade de receber. É inclusive onde há a possibilidade de atrapalhar na libido da mulher. Mais uma vez, para deixar bem claro, eu estou falando aqui na esfera dos arquétipos, ou seja, esse bloqueio da libido, esse bloqueio do entendimento do lugar da mãe, é pelo arquétipo da mãe. E pode acontecer esses bloqueios, essas desarmonias, numa mulher, inclusive, que ainda não gerou um filho biológico, tá? Se veja como esse arquétipo independente de um filho biológico. Podendo chegar, inclusive, ao ponto de atrapalhar o caminho do outro, a mulher que tem essa desarmonia, esse servir ao extremo, inibindo exatamente a capacidade da outra pessoa fazer por si. É quando a mulher, nesse caso extremo, ela termina querendo ocupar o lugar do outro e fisicamente podendo manifestar uma desarmonia chamada endometriose. A segunda possibilidade é o oposto de tudo isso. É quando a mulher ela sente uma carência de afeto. Ela sente que se ela der o que tem, ela ficará sem, ao invés de multiplicar, como é a força primordial do ventre dela, a multiplicação. É uma mulher que ela vibra o arquétipo da mãe esperando, na verdade, receber. Por não reconhecer que, na verdade, ela tem a abundância. E lembre-se que estamos aqui olhando para a mulher em si, no sentido do inconsciente daquela mulher, diante desse arquétipo mãe. Essa segunda possibilidade de desarmonia do arquétipo mãe, que é exatamente o negar servir o outro com amor, ela faz muito mais pela obrigação do que pelo amor, sem o prazer, faz a mulher ela ter uma dificuldade de nutrir o quê? Amor por si. Porque se ela não nutre para o outro, ela não renova dentro de si mesma. Pelo trabalho, ela também não desperta isso. Pelas amizades, pela família. Nos relacionamentos afetivos como um todo e com o próximo, há esse bloqueio desse fluido de amor. E para a mulher perceber, quando ela termina, na verdade, percebendo, ela criou uma desarmonia com esse arquétipo primordial no seu ciclo lunar, colocando dificuldades em diversas áreas da vida, onde a raiz é exatamente essa forma-pensamento que ela nutre a respeito do amor que ela tem, desse amor próprio, do seu lugar no mundo. Esse medo de, se eu der, eu vou ficar sem. Então ela fica naquela luta interna e faz mais pela obrigação. No quarto arquétipo, que é o arquétipo da anciã, acontece o quê? A diminuição da progesterona. Esse hormônio que é necessário para poder nutrir essa camada interna do útero quando há a condição de uma fecundação. E por isso que com essa queda, há o início do que? Desperta o arquétipo, a energia arquetípica pelo processo fisiológico para se preparar na descamação uterina. E esse arquétipo é exatamente a nossa sábia, a nossa bruxa, a feiticeira, a anciã. Pois para deixar algo ir, para poder minguar, para poder dissolver uma energia, é preciso a gente deter esse nosso poder. Todos esses arquétipos, eles que são sinônimos, para representar exatamente o quê? A sabedoria feminina. Que, por sinal,
também são arquétipos envoltos de inúmeras distorções e impregnados de negatividade. Ninguém quer ser uma anciã. Hoje em dia a gente só quer ser jovem, só que tá, né? Quanto mais parecer mais jovem, melhor. Ninguém quer ser uma anciã. Ninguém vê a maioria das pessoas, melhor dizendo, não vê a anciã como algo bom. Uma bruxa nem se fala. O arquétipo envolto de muita negatividade. Então, todos esses arquétipos, eles na verdade, eles representam a sabedoria, não só essa sabedoria de poder criar, mas também de eliminar o que for necessário para que a vida, o quê? Caminhe para o mais, para que a vida prossiga pela força do amor. Esse arquétipo, ela se encontra, na verdade, afirmando toda a sua escolha ao longo de tudo aquilo que ela vem vivendo no seu processo do seu ciclo lunar, dos seus arquétipos, também das fases que ela vive na vida, dos portais que ela acessa. Por isso que ele é a nossa visão do futuro, de como que a gente vai viver a nossa idade madura. E quando a mulher ela está em desarmonia com esse arquétipo dessa sábia, dessa anciã, dessa bruxa, ela se percebe naquela famosa fase que é a fase da TPM, onde foi ensinado às mulheres que é uma função meramente de uma relação fisiológica devido à dança dos hormônios. Então, não há o que fazer. Você tem que arcar com essa consequência, muitos dizem. Mas sabemos que nós somos mais do que isso, mais do que essa dança hormonal. Então, o arquétipo da anciã desarmônico é exatamente aquela mulher ranzinza, chata, aquela mulher amarga, que não tem nem, às vezes, muitas das vezes, nem paciência com ela, não tem aquele magnetismo da sabedoria madura, que expressa, na verdade, a gente expressa até no jeito da gente se portar, do jeito da gente olhar para a vida. É exatamente aquela mulher que as pessoas não sentem apreço, não sentem liga de tê-la por perto. Então, deixa ela quieto, é a fase dela. E ela, naturalmente, por toda a afirmação, se ela seguir nutrindo essa desarmonia, nutrir isso ciclicamente, ela vai honrar essa sua escolha. E na idade madura, ela vai viver uma idade madura amarga, exatamente por ter nutrido em si, não ter nutrido em si, o poder da ceifadora, ou seja, o poder de eliminar aquilo que ela não precisa mais carregar no ventre. Uma vida amarga por não reconhecer que há beleza, que há poder dentro dela. Percebe que a desarmonia, nesse sentido do arquétipo da anciã, quando a mulher está sentindo dificuldade, não estou olhando lá no período da idade madura não, agora, na vida cíclica, ela sente dificuldade de deixar ir, ela sente dificuldade de fechar ciclos. É uma das formas que a menina tem de olhar para você e dizer assim, demonstrar que há alguma ferida precisando ser cuidada, ser curada. Por falar em sábia, eu quero aproveitar esse nosso vídeo aqui para a gente aprofundar mais um pouco nos estudos das desarmonias que a mulher pode manifestar e deixar para você também uma chave para a gente arrematar toda essa nossa aula da nossa alunação de aquecimento, caso ela ainda não tenha ficado claro. Mas perceba que a desarmonia na relação com os arquétipos, a desarmonia que a mulher pode desenvolver nessa relação com os arquétipos, não é algo pontual, nem fracional. A gente precisa ver e se ver reunida em uma só força. Ou seja, uma desarmonia em um desses arquétipos, de alguma forma, em algum nível, mexeu com todos os outros. Agora, o positivo de tudo isso é o quê? É que o poder está exatamente nas nossas mãos, para a gente poder ir restaurando, também cada um deles, né? Restaurando um, e a gente também vai fortalecendo o outro, porque o inverso também é verdadeiro. Ou seja, você começar a harmonizar, a se harmonizar com um desses arquétipos, veja como uma teia harmonizando todos. O nosso poder é múltiplo, mas nós somos uma. E esse caminho de bem-estar feminino, usando a ginecologia natural para adentrar no sagrado feminino, é exatamente para a gente tomarmos para a gente a nossa consciência a respeito disso.
dessa unidade, de reunir essa nossa energia, essa nossa força, que foi fragmentada um dia. Meu bem, que esse conteúdo tenha lhe feito repensar inúmeras formas do seu jeito de pensar a respeito do seu ciclo, da forma como você vem estudando a respeito de você mesma, a respeito dos arquétipos femininos, principalmente desses mais que destoa muito por toda a roupagem negativa que colocam neles. E, sobretudo, agregando valor em seu despertar para que você possa buscar e resgatar o seu lugar no mundo pelos saberes ancestrais e energéticos. E eu continuo aqui aguardando você na nossa próxima aula da nossa alunação de aquecimento para a nossa Semana do Sagrado Feminino.